Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, então esse vídeo é pra você. Eu decidi gravar esse vídeo sem roteiro, sem o script, apenas falando algumas coisas que eu penso e que eu vivi sobre esse assunto. Você dizer sim pra tudo, pra todos, mesmo quando você quer ou precisa dizer não. Eu vivi nessa prisão por muitos anos e eu consegui me libertar disso de uns tempos pra cá. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E essa questão de você dizer sim para todo mundo o tempo todo, às vezes se torna algo muito sério, principalmente quando você já é uma pessoa que tem família, que é casada, que tem seu marido, tem seus filhos, que já não faz mais parte daquele ambiente familiar que você vivia antes, já tem outras responsabilidades. Então isso acaba se tornando um peso e algo que vai prejudicar a sua vida, a vida da sua família e de pessoas que convivem com você. Porque muitas vezes a gente fala não pelo medo de ser julgado, criticado e até rejeitado. Muitas de nós fomos ensinadas quando criança que para sermos amadas, nós precisamos dizer sim, nós precisamos ser boazinhas, nós não podemos desagradar as pessoas. Então a gente cresce achando que para não sermos rejeitadas, nós precisamos o tempo todo estar dizendo sim, ou estar no meio de pessoas fazendo coisas que a gente não quer ou não pode fazer. Então, isso desencadeia uma série de coisas, uma série de traumas, uma série de atrasos, e a gente nem se dá conta muitas vezes, né? Eu consegui me dar conta sobre essa questão de dizer não já agora depois dos meus 33, 34 anos, depois de um longo processo de autoconhecimento. Eu comecei o meu processo de autoconhecimento há exatos 6 anos. Então, eu demorei aí uns 3 anos para conseguir entender sobre essa questão de dizer não. Então, eu dizia sim muitas vezes para todo mundo e isso me prejudicava muito. Então, eu quero citar apenas um exemplo aqui do que já aconteceu. Eu sempre empreendi, eu empreendo desde os 15 anos de idade, já há muitos anos. Então, por sempre trabalhar para mim, eu sempre fiz os meus horários. Eu sempre tive um horário muito flexível, eu conseguia fazer as coisas no meu tempo, não precisava necessariamente fazer as coisas em horário comercial, então às vezes eu tinha essa flexibilidade, né, de fazer alguma coisa que estava fora do âmbito do trabalho durante um horário comercial, e esticar um pouco mais à noite, dormir mais tarde para que eu conseguisse finalizar aquilo que eu precisava fazer. E nisso, muitas pessoas me pediam para fazer algumas coisas. Ah, faz aquilo para mim, Natália, ou então vamos ali comigo que eu preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes até uma viagem. E eu tinha trabalho. Às vezes eu conseguia repor, né, continuar, finalizar esse trabalho em um horário que não era comercial e muitas vezes eu não conseguia, tinha coisas que não dava. Então, por muito tempo eu não fazia o meu trabalho por completo, não fazia aquilo que eu precisava fazer. Ou às vezes eu fazia de qualquer jeito. E eu vivi muito tempo assim, muitos anos assim, isso foi muito prejudicial. Eu sempre fui a pessoa que buscava conhecimento, sempre tô, né? Sempre tô estudando, sempre tô vendo vídeos no YouTube, sempre tô com um livro na mão, sempre tenho vários cursos, alguns eu estudo de forma mais lenta, outros eu estudo de forma mais rápida, então eu sempre tô com um curso ali disponível para estudar. E aí, muitas vezes, eu não conseguia fazer nada disso. Então, já aconteceu de ter um ano, porque a maioria dos cursos online, o acesso é por um ano, né? Então, já aconteceu de comprar 3, 4 cursos com acesso de um ano e eu não conseguia, às vezes, concluir nem 50% de algum desses cursos, porque eu sempre estava dizendo sim, fazendo favor, indo ali, socorrer alguém, né? Apagar um incêndio, eu preciso da tua ajuda. Então, isso me prejudicou muito, porque eu deixei de adquirir muito conhecimento, deixei de ter muito resultado no meu trabalho. Não que isso seja de todo ruim, porque eu acredito que sim, a gente deve ajudar as pessoas, né? Eu, como cristã, eu acredito sim que nós devemos ajudar as pessoas, mas nós devemos entender qual é o nosso limite, até onde nós podemos ir, até onde nós devemos ir para ajudar alguém, principalmente quando é uma pessoa que nem sempre quer ser ajudada. Esse é um outro ponto. Muitas vezes eu já tentei ajudar pessoas que diziam que precisavam e que queriam ajuda, e essas pessoas, no fundo, elas não queriam ajuda. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com marketing há 8 anos. Eu conheço todo esse universo de marketing, de lançamento, de perpétuo, produção de conteúdo.
tudo relacionado a marketing, construção de negócios, criação de produtos, criação de cursos, tudo. E assim, eu conheço algumas pessoas que vou citar um exemplo, né? Então, eu conheço uma pessoa que ela sempre me pedia consultoria. Então, por ter uma amizade ali, por conhecer, eu não cobrava. E eu criava estratégia, né? Eu tirava um tempo ali do meu dia ou dos meus dias, porque a depender do tipo de estratégia, precisa estudar muito o público, fazer todo um estudo antes de elaborar a estratégia. Então, eu fazia esse estudo, eu tirava um tempo, eu ia lá, fazia, organizava tudo, fazia planilha, fazia PDF, ia lá, sentava com a pessoa, ensinava. E isso me custava muitos dias. E eu entregava tudo de graça. E a pessoa simplesmente não aplicava nada do que eu ensinava. Porque é uma pessoa que gosta de coisas fáceis, né? De ganhe dinheiro dormindo. Ou então, fique rico rápido. E essas coisas a gente sabe que não acontece. Então, muitas vezes eu deixei de fazer as minhas coisas para ajudar pessoas que, no fundo, não queriam ajuda, sabe? E quando eu comecei a dizer não para isso, a pessoa ficava chateada. Ah, mas porque você sabe de tudo? Porque você consegue me ajudar? Na verdade, a pessoa queria conteúdo de graça. E isso não é ruim. Se eu conheço uma pessoa que ela pode ali me entregar um conteúdo gratuito numa conversa de network, ou até numa conversa assim informal, eu quero o conteúdo gratuito, né? Se eu puder adquirir o conteúdo gratuito, eu também gostaria de ter. Mas no caso dela, é uma pessoa que suga tudo que pode e não põe em prática, não põe nada daquilo que eu ensinei em prática. Então, o trabalho era todo em vão. E aí, quando eu percebi que isso acontecia e comecei a dizer não, a pessoa começou a ficar chateada comigo. E eu falava, olha, não posso, porque eu realmente, né, usava o meu tempo ali, o tempo que eu poderia estar estudando ou trabalhando para fazer alguma coisa para a pessoa que ela não ia colocar em prática. Então, eu decidi não fazer mais. Olha, o tempo que eu perdia fazendo isso, agora eu vou usar o tempo para fazer o que eu preciso, que é trabalhar para mim, que é estudar e fazer as minhas coisas. Isso vai acontecer quando você começar a dizer não. Isso não significa que eu não fiz isso outras vezes, não para essa pessoa, mas para outras. Eu já dei consultoria gratuita para outras pessoas, eu ainda faço isso, pessoas que eu conheço, pessoas do meu convívio, que são próximas a mim. Sempre que precisam, eu consigo, né, sempre que possível, dar uma consultoria, sentar, ajudar a pessoa, explicar como que ela pode alavancar o seu conhecimento e criar uma audiência no digital, monetizar. Então, sempre que eu posso, eu faço isso. Só que eu faço normalmente com pessoas que estão ali aplicando o que eu ensino, que eu vejo que realmente querem e que fazem um bom proveito do conteúdo que eu estou entregando para ela. E tem outros casos que muitas vezes a pessoa vai te chamar para sair, para comer alguma coisa, para viajar, para fazer algo, e você precisa entender qual é a fase da sua vida. Então, se você está numa fase em que você precisa estudar mais, trabalhar mais, é óbvio que você vai ter que renunciar a alguma coisa. Essas saídas, tem gente que sai, sei lá, todo final de semana ou 2, 3 vezes na semana, tá saindo para fazer alguma coisa ali, e muitas vezes você não vai poder, porque tem gente que trabalha no horário comercial, e à noite faz alguma coisa, ou cuida da casa, cuida da família, do marido, dos filhos. Tem gente que usa esse tempo para estudar para concurso. Tem gente que usa esse tempo para fazer uma graduação, tá na faculdade, e às vezes está na aula ou está em casa porque precisa estudar para alguma prova ou alguma coisa. Então, existem fases em que você não vai conseguir dizer sim para todo mundo e para tudo, porque você tem prioridades. A sua fase é diferente. Então, tem momentos em que você vai precisar escolher, vai ter que renunciar a alguma coisa. E dizer não é muito difícil, porque às vezes você vai dizer não, mas você vai querer dizer sim. Tem alguns casos que você vai querer estar com algumas pessoas em alguns ambientes, tendo um tempo de qualidade, mas você precisa entender o seu momento. Mulheres que se tornam mães, eu ainda não sou mãe, mas eu sei que um filho demanda de muita atenção, de muito tempo. Eu já ajudei primas a cuidar dos filhos dela, das minhas primas. Então, eu sei que demanda muito tempo. Então, você que se tornou mãe agora e às vezes não consegue estar no meio de pessoas, não consegue socializar tanto quanto antes, entenda que é uma fase e que tá tudo bem você dizer não, porque você tem outras prioridades nesse momento. Então, aprender a dizer não é algo libertador, porque te livra de você ficar extremamente cansada, ansiosa, angustiada, sobrecarregada. Entenda a sua fase, entenda que dizer não
também é bom tanto para você quanto para outra pessoa. Às vezes você tá ali tendo contato com uma pessoa que o tempo todo tá jogando coisas no seu colo, né? Uma pessoa que se faz de vítima e que ela gosta de conversar com outras pessoas para chorar suas pitangas. Então você tá ali sempre absorvendo aquela conversa difícil e você fica dando munição para pessoa que ama chorar as pitangas, que ama o comportamento de vítima e que não sai do lugar. Então, em alguns casos, é importante sim que a gente vá ouvir a outra pessoa, que a gente entenda quais são as dores dela. Muitas vezes também é importante que a gente aconselhe. Mas eu não sei se você já teve contato com esse tipo de pessoa, porque eu já tive contato com pessoas que é o tempo todo se vitimizando. Então, às vezes a pessoa tá com um problema no relacionamento lá com alguma pessoa no trabalho dela. E aí ela fala pra você o que tá acontecendo no trabalho, que ela precisa conviver com uma pessoa que é muito difícil, e você começa a dar soluções pro problema dela. E aí ela sempre tá com aquela conversa: "Ah, mas nesse caso não dá certo por isso". Então você dá uma outra solução e a pessoa: "Ah, mas isso também não dá certo por isso". Então assim, tem pessoas que têm esse comportamento vitimista e que mergulham nessa vida de vítima e não querem sair. Então é uma pessoa que você sabe que você vai conversar, mas que a conversa não vai surtir efeito nenhum. Uma outra coisa que eu acho interessante dizer não é para estar com pessoas que gostam de fofoca, roda de fofoca. Então, tenha certeza de uma coisa: se você tá numa roda de fofoca e tem alguém ali falando mal de outra pessoa, tenha certeza que a próxima pessoa está ali, o próximo nome está na roda de fofoca vai ser o seu. Então, se a pessoa tem coragem de falar mal de outras pessoas na sua frente, significa que ela tem coragem de falar mal de você para outras pessoas também. Então, eu acho importante a gente dizer não para estar nesses ambientes, porque é um ambiente que não nos agrega em absolutamente nada. Em alguns momentos a gente vai precisar dizer não, às vezes para nos preservar e muitas vezes também para preservar a outra pessoa. Então, você não pode sentir medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser excluída ou de que as pessoas não amem mais você só porque você diz não. Você precisa analisar qual é o momento que você está vivendo, quais são as suas prioridades hoje e se você pode dizer sim. E quando você precisar dizer não, você precisa falar não e não sentir culpa. Esse é um dos indícios de que você se libertou da necessidade de agradar a todo mundo e de dizer sim o tempo todo, quando você diz não e você não sente culpa. Então comece a analisar a sua vida, comece a analisar todos os nãos que você precisa falar e quando for necessário, diga não, principalmente se isso for contribuir para a sua sanidade mental. E se você quiser compartilhar alguma situação que você já viveu sobre esse assunto, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.